Nossa família é uma bênção que o Senhor nos deu nessa terra, mas também é um local onde geralmente nós temos alguns conflitos, concorda? Umas intrigas e tal, toda família sempre tem. E talvez uma das coisas mais chatas e mais desconfortáveis que nós temos na vida sejam as brigas ou os conflitos. Desde conflitos menores, como por exemplo você guardar um chocolate teu na geladeira, e aí você não está com vontade de comer no dia, e você deixa lá por uma semana, depois você vai buscar o teu chocolate, e aí não está mais lá, né? E aí você vai buscar quem foi o cara que furtou, e aí quando você encontra, as coisas não vão muito bem. Quando você combina algum horário com alguém, e aí a pessoa te deixa esperando por meia hora, uma hora, e depois ela aparece, e aí você já não está muito bem, e aí pode ser que os próximos capítulos não sejam tão bens, não corra tudo certo. Conflitos pequenos como esse, conflitos maiores, como por exemplo, briga por herança. Talvez você já tenha visto isso, eu presenciei isso recentemente na minha família, muito chato, situação muito desconfortável, ficar brigando por pedaço de terra, mas acontece. Bom, fato é que a vida nos proporciona diversos conflitos. E diante desses conflitos, diante dessa dura realidade, nós temos basicamente duas opções. A primeira delas é nós ignorar estes conflitos e buscar viver como se eles não tivessem acontecido, não os resolvendo, e deixando as coisas seguirem. Bom, a segunda opção é, claro, nós buscar resolver estes conflitos, conversar com as pessoas e buscar fazer o que está ao nosso alcance para ter a paz com aquelas pessoas que nos rodeiam. Bom, é claro que a primeira opção é muito mais fácil. É muito mais fácil você não resolver um conflito. Porque um conflito ele exige gasto de energia, disposição, Mas é claro, isso te oferece um peso na consciência, assim como uma situação completamente delicada. Talvez você já tenha passado por isso, eu tenho certeza que você já passou. Você encontra a pessoa e você não consegue cumprimentar a pessoa direito porque você está brigada com ela. Situação chata. Você entra no trabalho, já cria aquele clima. Você nem conversou com a pessoa, mas já tem aquele clima só porque você está brigado com ela. Bom, a segunda opção é claro, ela é mais difícil, mais dolorida, que é nós buscar resolver nossos conflitos, porque exige gasto de energia, compreensão, diversas outras virtudes, mas nos oferece diversos benefícios, como a gente viver com a nossa consciência em paz, assim como desfrutar de boas amizades e bons relacionamentos. Se você é um cristão verdadeiro, eu não tenho dúvidas que você tem buscado viver de acordo com a segunda opção, buscado resolver os teus conflitos. Mas a verdade é que, por mais crente que nós sejamos, talvez nós nunca tenhamos parado para pensar quais são os passos bíblicos que a Bíblia nos oferece para nós resolver os nossos conflitos. E nessa noite, eu quero te mostrar, então, o que a Bíblia nos mostra, os passos que a Bíblia nos mostra para nós resolver nossos conflitos. Nessa noite eu quero falar sobre o que fazer depois de ter brigado. O que fazer depois de ter brigado? E quem vai nos ajudar a pensar sobre isso é uma carta que talvez você nem saiba que exista ou passe por ela muito rapidamente, que é a carta de Filemão. Por gentileza, abra a tua Bíblia comigo no livro de Filemão. Para te ajudar, está antes de Hebreus, já está mais para o fim do Novo Testamento. Vem depois de Tito, Timóteo. Carta de Filemão. Filemão. Bom, a palavra de Deus
nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegrar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esta pequena carta nos apresenta 3 personagens principais, dos quais nós precisamos saber quem são. O primeiro deles dispensa a apresentação a vocês, que é o apóstolo Paulo, aquele que escreve essa carta. Bom, quem era Paulo? Como vocês sabem, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado fora de tempo para pregar o evangelho especialmente aos gentios. Ele foi quem escreveu 13 livros do Novo Testamento, sendo a carta de Filemon a última carta, na ordem cronológica do Novo Testamento, que nós temos escrita por Paulo. Fato é que Paulo ele teve uma vida extremamente agitada, sofreu diversas perseguições, até mesmo apanhou por causa do evangelho. E quando ele escreve a carta para Filemon, ele estava inclusive preso. Ficou bastante claro e fica claro pelo primeiro versículo. Ele começa dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo estava preso em Roma e essa é a primeira informação deste primeiro personagem dessa carta. Bom, o segundo personagem que nós precisamos saber quem é Filemon. Quem era Filemon? Bom, nós pouco sabemos sobre ele, mas o verso 2, o verso 1 e o verso 2 nos apresentam algumas informações. Paulo vai dizer ao amado Filemon, também nosso colaborador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Bom, o que nós sabemos de Filemon é que Filemon era um cristão que congregava na igreja de Colosso e ele tinha uma igreja na sua casa. É isso que o segundo verso nos mostra.
Então Filemão era um crente piedoso, certo? Porque mesmo diante do Império Romano que perseguia os cristãos, ele abre uma igreja na sua casa e tem esses irmãos aqui, Áfia e Arquipo, né? Pessoas que fazem parte da igreja que está na casa de Filemão. Bom, e o terceiro personagem dessa carta, bastante importante, é Onésimo. Onésimo, ele vai aparecer pela primeira vez no verso 10. Quem era Onésimo? Bom, Onésimo, ele era um escravo de Filemão. Ele era um escravo de Filemão. E aí, é claro, aqui você poderia me questionar, bom, mas naquela época, cristãos, um crente, tinha um escravo, né? Como assim? Crente piedoso que tem uma igreja em casa, mas ele também tem um escravo. Bom, nós precisamos lembrar que no primeiro século a escravidão era uma atividade civilmente possível. Você poderia ter civilmente garantido um escravo, e para muitas pessoas a escravidão era uma forma de sustentar a si mesmo, e assim mesmo também garantir uma forma de sustento para suas famílias. E claro, né, a escravidão ela sempre vem à nossa mente marcada pelas imagens chocantes e absurdas e terríveis que nós temos da escravidão africana aqui no Brasil, mas saiba que a escravidão do primeiro século nada tinha a ver com isso, pois os escravos tinham bastante direitos. Bom, apesar da escravidão ela não ter os abusos que nós tivemos com a escravidão aqui no Brasil, e assim como no nosso ocidente, com a escravidão africana, é claro que ela nunca foi uma prática legitimada pelo cristianismo. Porque a escravidão, mesmo ela sendo civilmente possível, ela tira de uma pessoa um bem precioso que todos nós temos, que é a nossa liberdade individual, certo? Mas o cristianismo não poderia se declarar explicitamente contra a escravidão, porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra o Estado. Por isso, o que nós podemos ver é que o cristianismo ele não tenta combater a escravidão do primeiro século diretamente, mas ele busca redimir a escravidão com o evangelho. Porque se um patrão, ele é um patrão crente, ele não vai oprimir o seu servo, mesmo que ele seja um escravo de uma forma abusiva. Se um escravo ele é um escravo crente, que ama o Senhor e que segue os princípios bíblicos, ele não vai ficar matando tempo no seu trabalho, porque ele serve ao Senhor. E ele vai fazer o seu melhor para o seu Senhor. Você percebe? O cristianismo redime a escravidão do primeiro século. E é nesse contexto que nós temos a carta de Filemão. Filemão, então, um crente, tinha um cristão que tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo havia defraudado Filemão em alguma coisa. Aparentemente, nós não sabemos exatamente, mas aparentemente Onésimo tinha roubado dinheiro de Filemão. Isso nós podemos deduzir pela forma com que Paulo vai se direcionar a Filemão no verso 18. E Onésimo, após defraudar o seu senhor Filemão, ele foge para Roma e lá, de alguma forma providencial, ele se encontra com Paulo na prisão. Nós não sabemos se Onésimo foi preso juntamente com Paulo ou ele foi fazer uma visitinha para Paulo. O fato é que Paulo evangelizou ele e Onésimo se converteu. E é claro, agora como um cristão, ele precisava resolver este conflito que ele havia tido com seu patrão, Filemão. E agora Paulo escreve essa carta, então, para Filemão, para resolver este conflito entre Filemão e Onésimo. Porque imagine, se Onésimo, mesmo Onésimo sendo um cristão, se ele chegasse na casa de Filemão lá do nada, Filemão teria uma possibilidade muito menor de receber ele de volta, nem mesmo perdoar ele. E por isso Paulo, então, escreve essa carta que serve para nós hoje como manual de resolução de conflitos. Ao olhar para ela, nós podemos aprender quais são os passos que nós devemos seguir para resolver os nossos conflitos e as nossas brigas. Bom, após se apresentar a Filemão nos 2 primeiros versos e cumprimentar a igreja na casa dele, Paulo saúda os irmãos agora, no verso 3, ressaltando 2 virtudes que nós devemos desenvolver
e ter junto a nós no momento que nós vamos resolver nossos conflitos. Esse ainda não é o primeiro passo, mas são duas virtudes que nós precisamos ter para resolver nossos conflitos. Olha comigo o verso 13, ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a graça e a paz se tornam virtudes indispensáveis para nós no momento de nós resolver os nossos conflitos. Porque o que é a graça? Se alguém te perguntasse o que é a graça, o que você responderia para essa pessoa? Alguém quer arriscar? O que é graça? Favor imerecido, a menor definição possível, favor imerecido, né? Graça é aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Sem a graça de Deus, eu e você não chegaríamos ao céu. Sem o favor imerecido dele. Nós não receberíamos o perdão dos nossos pecados. Nós não poderíamos desfrutar de uma vida eterna com ele. Nós não poderíamos nem desfrutar de bênçãos nessa terra sem a graça de Deus. E tudo isso só nos é possível desfrutar de todas essas bênçãos por causa da graça de Deus. E se você tiver a graça de Deus na tua vida, se você experimentou este favor imerecido de Deus, você da mesma forma vai querer dar essa graça a outras pessoas. E essa é a primeira virtude. Somente uma pessoa que entendeu isso, somente uma pessoa que recebeu, que experimentou a graça de Deus, ela poderá dar da mesma graça às outras pessoas. E por isso Paulo começa dizendo: olha, graça na vida de vocês. Vocês vão precisar da graça de Deus para resolver os conflitos de vocês. Mas a segunda virtude que ele apresenta é a paz. E veja que curioso, não é? A paz talvez seja a virtude mais procurada nos dias de hoje, não é? Porque a paz é justamente o oposto de ansiedade. A paz é justamente o oposto de angústia. A paz é justamente o oposto de conflitos. E essa é uma virtude que todos os cristãos verdadeiros que nasceram de novo, eles têm em si. Você lembra do fruto do Espírito, Gálatas 5:22? Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Amor, alegria, paz. Quando eu e você somos regenerados pelo Senhor, o Espírito Santo vem habitar em nós com este fruto, com essas 9 características. E eu e você, por sermos um cristão, temos paz. Temos paz. Que fique claro, a paz para o cristão não é uma opção. Não é uma opção. A paz para o cristão é um direito. É um direito. Eu e você temos o direito de viver em paz. Talvez se você tem vivido, de maneira angustiosa, aflita, preocupada, ansiosa, é talvez porque essa parte do fruto que se chama paz esteja bastante verde na tua vida ainda. Porque um cristão que tem a paz madura na sua vida não vive ansioso, não vive angustiado, porque a paz é um direito. Eu não estou dizendo que a gente não vai passar por tribulação. Eu não estou dizendo que a gente não vai passar por dificuldades que vão nos tentar e vão tentar tirar essa paz de nós. Mas o que a Bíblia nos apresenta é que quando essas tribulações e adversidades vierem, nós temos o direito de viver em paz, mesmo diante de um monte de coisas que acontecem na nossa vida. E essas são as duas virtudes indispensáveis que nós devemos ter em mente quando nós vamos resolver os nossos conflitos. Após fazer isso, após saudar os irmãos com essas duas virtudes, Paulo passa a apresentar agora então, do verso 4 ao verso 7, o primeiro passo que eu e você devemos seguir para sermos bem-sucedidos na nossa resolução de conflito. O que nós devemos fazer depois de ter brigado? O primeiro passo que ele nos apresenta é: seja grato e reconheça as boas qualidades da outra pessoa. Primeiro passo. Olhe comigo do verso 4 ao verso 7. Dou graças ao meu Senhor, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos.
para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. A primeira coisa que nós tendemos a fazer depois que nós discutimos com uma pessoa, ou nós nos envolvemos no conflito, é ser grato pela vida dessa pessoa? Sim ou não? Não. Mas veja como Paulo inicia essa carta de resolução de conflitos. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. A primeira coisa que Paulo vê nessa situação indelicada, chata, é uma oportunidade de louvar o Senhor pela vida de Filemão. E aqui é uma lição importantíssima, um princípio importantíssimo que eu e você devemos aprender. Porque eu e você temos a tendência constante de olhar para os conflitos como situações chatas, como situações que não nos agregam em nada. Se eu e você pudermos fugir de conflitos, nós fugimos. Porque nós não gostamos da situação que nos envolve. Mas eles são inevitáveis, porque nós somos pecadores. Então o que nós devemos fazer é aprender a enfrentá-los e não correr deles. E o que Paulo está nos mostrando é que a primeira coisa que nós devemos aprender é a ser grato pela pessoa que está conflitando com a gente. Porque ela, sem dúvidas, foi colocada na nossa vida por algum motivo. Talvez Deus quer trabalhar a paciência em você. Por isso é necessário um conflito. Talvez Deus queira amadurecer outra parte, queira amadurecer a tua fé. Por isso é necessário o colega chato do trabalho que não sai do teu pé. Nós precisamos aprender a olhar os conflitos com uma perspectiva bíblica e não com uma perspectiva humana. Bom, e após ser grato pela vida de Filemão, Paulo passa a fazer uma coisa muito interessante. Ele passa agora a reconhecer boas qualidades em Filemão. Olha o que ele diz no verso 5, ele diz: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para que, com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem. Depois no verso 7 ele vai dizer: pois irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor. Paulo aqui está ressaltando duas qualidades de Filemão: o amor de Filemão e a fé. Qualidades que Filemão tinha, fato, tinha uma igreja na sua casa. E Paulo está reconhecendo essas boas qualidades. Veja, o que Paulo está fazendo aqui não é uma bajulação barata, dizendo assim: vou dar uma agradada em Filemão agora, que aí depois ele atende o meu pedido. Não, Paulo está sendo sincero. Filemão tinha boas qualidades, e Paulo faz questão de, em vez de chegar com os pés na porta já, apontando os defeitos, reconhecer boas qualidades. Filemão, tu é um cara amoroso, e a tua fé é explícita, tem uma igreja na tua casa, e Deus seja louvado por isso. E é claro, aqui nós não poderíamos deixar de perguntar para nós mesmos: o que é a primeira coisa que nós costumamos fazer depois de ter brigado com alguém? Quando nós vamos conversar com essa pessoa? É reconhecer as boas qualidades sinceras dessa pessoa, ou é criticar e apontar os defeitos? É claro que a nossa tendência é criticar e apontar os defeitos. Tu já chega dizendo o que a pessoa fez de errado. Eu e você tendemos a fazer isso. Mas o que Paulo está nos mostrando: calma, eu e você temos diversos defeitos, mas sem dúvidas a graça do Senhor na nossa vida faz com que nós também tenhamos qualidades. E como nós temos dificuldade de reconhecer qualidades na vida de outras pessoas, certo? Porque falar mal e apontar defeito é muito fácil, porque todos nós temos. Mas e reconhecer as boas qualidades? Então a primeira coisa é discutir com alguém, beleza, vai conversar para tentar resolver. A primeira coisa, antes de você querer apontar as dificuldades, apontar o que aconteceu, reconheça as boas qualidades dessa pessoa, pense nelas e explicite isso. Porque às vezes nós passamos um bom tempo convivendo com alguém e nunca falamos e nunca reconhecemos as boas qualidades dessas pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que Paulo faz, o primeiro passo que ele faz. Bom, Paulo agora continua a nos mostrar do verso 8
ao verso 10, nos mostrando agora um segundo passo importantíssimo para a resolução de um conflito. Após agradecer e reconhecer as boas qualidades de Filemon, Paulo agora passa a esclarecer as posições de ambos. Olhe comigo do verso 8 ao verso 10. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo Jesus para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar-te em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo começa, após reconhecer boas qualidades de Filemon, esclarecer qual é a posição de ambos. Isso que é um passo importantíssimo. Porque se você e a pessoa com quem você conflitou não tiverem claro qual é os papéis de ambos, também o conflito provavelmente não vai ser resolvido. Porque veja, Paulo ele era um apóstolo. Filemon ele era um membro da igreja. Só isso. Paulo tinha toda a autoridade para ordenar que Filemon recebesse Onésimo de volta. Ele era um apóstolo. Ele era a autoridade maior. Mas veja que Paulo, ele prefere, mesmo tendo autoridade, solicitar isso em nome do amor. Mas Paulo deixa claro, olha, eu, apóstolo, e agora até mesmo velho, prisioneiro de Cristo, solicito-te em favor de Onésimo. Então veja, meus irmãos, vamos tomar um exemplo para nós entender bem esse segundo passo. Vamos supor que você discute com teu pai. Aconteceu alguma coisa, as coisas não foram tão bem. Você tem razão em algumas partes, né? Em outras partes não. Como geralmente acontece em conflitos. Né? Em conflitos, independente de qual seja, dificilmente uma pessoa terá 100% da razão. Todos nós, você pode ter mais razão ou menos razão, mas o fato é que num conflito, dificilmente, praticamente impossível, uma pessoa vai estar 100% correta. Bom, e para o conflito ser resolvido, é de extrema importância as partes reconhecerem quais são as suas responsabilidades biblicamente. Então imagine que você discutiu com teu pai. Você vai conversar com ele. Você senta a conversar com ele. A primeira coisa que você faz é agradecer pela vida dele e lembrar de boas qualidades que ele tem. Primeiro passo, né? Porque é um passo que a gente tende a pular. Então você reconhece, olha, realmente você tem sido um bom pai, né? Situação hipotética, você tem sido um bom pai, até aqui eu vejo o teu esforço para liderar a nossa casa, para conduzir a nossa família, tudo mais. E o segundo passo é o quê? Esclareça as posições de ambos. E eu, biblicamente, reconheço que eu sou como filho eu tenho o dever de te honrar, conforme o 5º mandamento, e você, como pai, é a autoridade nessa casa, minha autoridade sobre mim, mas também você tem o dever de não me irritar, conforme Efésios, capítulo 6, verso 4. Esclareça as posições. E isso é uma questão muito importante, porque quantos conflitos são causados por falta de compreensão das responsabilidades? A Bíblia nos oferece princípios de responsabilidade de pessoas. Então você, como pai, você tem responsabilidades bíblicas explícitas nas Escrituras e você deve estudar e saber quais são. Você, como mãe, também tem. Você, como filho, também tem. Como patrão, você tem. Como funcionário, você tem. E esses princípios estão claros nas Escrituras. Mas existem questões secundárias, né, que a Bíblia não vai falar. A Bíblia não vai falar quem é que vai lavar a louça quinta-feira de noite. Você decide. E aí, quantas vezes conflitos acontecem por bobeiras como essa? Por responsabilidades não ter sido esclarecidas. Não lavei a louça, claro, estava esperando você, porque eu já lavei 2 semanas seguidas e agora era você e tal. E aí pronto. Suficiente para causar um conflito. Então, esclareça as posições, sentam, conversam e esclareçam as responsabilidades de cada um. Beleza, se a tua responsabilidade é limpar a casa 3 vezes por semana, arrumar a tua cama quando você acordar e lavar a louça, tudo bem. Vários conflitos podem ser evitados, porque reclamações podem ser evitadas, pelo simples fato de você estar cumprindo com as tuas funções. Esclareça as posições de ambos. É isso que Paulo está fazendo. E é isso que nós devemos buscar fazer
para nós evitar conflitos. Quando eles acontecerem, nós relembrar essas funções que nós deveríamos ter para esses conflitos não acontecerem novamente. Bom, após fazer isso, após esclarecer as posições de cada um, Paulo passa a mostrar agora um terceiro passo, do verso 11 até o verso 14, que também é indispensável para nós resolvermos nossos conflitos, que é: use linguagem pacífica. Use linguagem pacífica, muito importante. Olhe comigo, do verso 11 em diante. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Irmãos, Filemon tinha deveres civis de receber Onésimo de volta. Deveres civis, assim como Onésimo tinha deveres civis de voltar para o seu patrão. Mas olha a linguagem que Paulo está falando, que Paulo está usando. Paulo em nenhum momento chega e diz ao Filemon: receba Onésimo de volta. Não tem choro, qual que é o teu papel como bom cidadão? Você receber teu servo de volta. Não, olha o que ele diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Depois ele vai dizer: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Paulo está usando uma linguagem extremamente pacífica. Extremamente pacífica. Isso aqui, irmãos, é extremamente importante, porque você pode ser uma pessoa até que busque resolver os seus conflitos, mas às vezes o momento que você vai fazer também não é dos melhores, né? Aconteceu alguma coisa, se você é uma personalidade mais esquentadinha, assim, que sabe que se falar demais, fala muito, né? Espera, porque se você for resolver o teu conflito com uma linguagem não pacífica, você já passou por essa experiência, tenho quase certeza. Você vai tentar conversar, mas o teu tom de voz também não é dos mais agradáveis. E aí, o que acontece? Em vez de resolver o conflito, causa outro. Use de linguagem pacífica. Terceiro passo que Paulo está nos ensinando, então, espere o momento que for necessário. Precisa de uma semana? Beleza. A Bíblia não diz que teus conflitos precisam ser resolvidos até o fim do dia. A Bíblia não diz que teus conflitos... E a gente é calvinista, né? Vamos se lembrar disso. Se Jesus vir e você não tiver resolvido seus conflitos, você vai ser salvo pela graça de Deus. Então espere o melhor momento para resolver os seus conflitos. Espere, mas busque resolver. Mas espere quando você estiver calmo, tranquilo, para que você use de uma linguagem pacífica. Certo? Bom, Paulo agora passa a nos mostrar o quarto passo, do verso 15 ao verso 17, que é: apresente, né, se possível, neste caso aqui era possível, apresente as razões bíblicas para buscar resolver este conflito. É o que ele faz do verso 15 ao verso 17. Ele diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo agora ele passa a apresentar as razões bíblicas para resolver o conflito. Está dizendo: olha, Filemon, seguinte, Onésimo agora faz parte da mesma família que a gente. E a gente tem razões bíblicas agora para você perdoar ele, para você recebê-lo de volta, porque agora ele é um irmão nosso, que faz parte da mesma família. Ele está apresentando aqui a doutrina da reconciliação. Isso é muito importante. Quando você sentar para conversar com alguém e vai resolver os seus conflitos, apresente as razões bíblicas para aquele conflito ser resolvido. Porque qual que é a nossa tendência? É buscar apresentar os nossos motivos, as nossas razões. Não, a gente tem que resolver, né? Porque, olha, um tratado é tratado, eu falei isso, né, e você não cumpriu.
Esse é um motivo teu. Agora, é muito mais coerente você chegar e apresentar biblicamente os motivos. Olha, a gente tem que resolver isso porque a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. E a tua palavra ser sim, sim, não, não. E você falhou com a tua palavra. Motivos bíblicos. Motivos bíblicos. Então, apresente as razões bíblicas para que o teu conflito seja resolvido. E o último passo, e esse aqui sem dúvidas é o clímax, é o ponto alto da resolução de conflitos e talvez o mais difícil. Paulo passa a nos apresentar do verso 18 ao verso 20. Paulo passa a nos mostrar agora que depois de você ter sido grato e reconhecido as boas qualidades de outra pessoa, depois de você ter deixado claro as posições de ambos, depois de você ter usado de linguagem pacífica para resolver o teu conflito, depois de você ter apresentado as razões bíblicas, a última coisa que você deve fazer é estar disposto a abrir mãos de ganhos pessoais para que o conflito seja resolvido. E essa é a parte difícil. Olhe comigo no verso 18 ao verso 20. Paulo vai dizer: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu o pagarei. Para não te alegrar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Irmãos, isso aqui é muito curioso. É uma atitude extremamente louvável de Paulo, e louvado seja Deus por isso. Porque Paulo era um missionário. Paulo não era um pastor da IPB que tem direitos constitucionais de receber um salário. Paulo vivia de ofertas. E para resolver este conflito, ele está dizendo: olha, eu vou pagar. Se for possível, eu vou pagar. Eu abro mão. Paulo não tinha muito dinheiro, mas para a paz haver entre você e Onésimo, eu pago, se for possível. Você está vendo? Paulo está aqui para que este conflito seja resolvido. Está voltando para trás, ele está abrindo mão de ganhos pessoais para que esse conflito seja resolvido. E quantas vezes eu e você tentamos resolver nosso conflito com essa disposição? Com essa disposição. Talvez você vai ter que ceder. Talvez você vai ter que ceder. Mas o que você quer? Você quer a paz e um conflito resolvido e a glória do Senhor nisso? Ou você não quer perder nada? Você quer ganhar todas? Esteja disposto a abrir mão de ganhos pessoais. A paz é muito mais importante do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa que nós podemos ter como benefícios pessoais. E é isso que Paulo está nos mostrando. Seja disposto a abrir mão de ganhos pessoais para ter os conflitos resolvidos. Bom, Paulo encerra agora a carta com observações finais e saudações, do verso 21 ao 25, confiando, naquilo que Filemão faria, confiando que Filemão, como um crente, como um verdadeiro cristão, ele cederia e ele aceitaria a carta de Paulo. Isso é bem importante, Se possível, conhecer a outra pessoa e crer no Deus dela. E crer no Deus dela, não na pessoa, necessariamente. Sabe por que as pessoas se frustram hoje em dia? Eu esperava mais dela e tal, não acredito que isso aconteceu, Porque a nossa confiança não é na confiança do Deus das pessoas, mas na confiança nas pessoas em si. E o que a Bíblia nos ensina é nós confiar em Deus, sabendo que Deus é quem está administrando nossos conflitos e que Ele vai trabalhar no coração das pessoas, porque nós somos pecadores e nós vamos decepcionar em algum momento da vida. Mas o nosso Deus não decepciona. Olha o que ele passa a dizer a partir do verso 21. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada,
pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Portanto, irmãos, tenha esses passos em mente e busque resolver os seus conflitos. Né? Já estamos chegando no fim do ano, não inicie um ano novo brigado com alguém. Resolva os teus conflitos. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que pessoas maduras, é isso que homens de Deus, mulheres de Deus buscam fazer. Assumir as nossas responsabilidades, chamar as pessoas com que nós não estamos muito bem e buscar resolver nossos conflitos. Quais são os passos? Seja grato, reconheça as boas qualidades dessa pessoa, deixe claras as posições, use linguagem pacífica, apresente as razões bíblicas e esteja disposto a abrir mão de ganhos pessoais. Bom, algumas considerações finais para nós terminar. Essa carta está tratando de um conflito entre duas pessoas, da qual Paulo é o intermediário, e duas pessoas que são cristãs. O princípio é o mesmo. Você poderia dizer para mim, bom, mas eu estou brigado com meu colega de trabalho e ele nem crente não é. Como eu vou sentar, conversar com ele e querer apresentar a razão bíblica e querer... Bom, o princípio não muda por causa das circunstâncias. O princípio não muda. O princípio é o mesmo. Se você vai tratar com uma pessoa que não é cristã, você vai seguir os mesmos princípios que as Escrituras nos ensinam. Se ela não aceitar, se ela não quiser, bom, aí já não é mais problema nosso. O nosso dever é seguir os princípios das Escrituras, buscar resolver os nossos conflitos e seguir os passos que a Bíblia nos oferece. Se a outra pessoa não quiser, não estiver disposta, bom, falando em termos de não cristãos, bom, aí a gente pode orar por essa pessoa. Bom, e se é com um cristão? Não, estou brigado com o irmão e tal, lá da igreja de Pato Branco. Brincadeira, não tem nada, só um exemplo. Mas estou brigado com outro irmão e tal. E você busca fazer isso biblicamente. Você chama o irmão, vamos conversar e tal, marca o dia, senta para conversar. Né? Apresenta, segue os passos, tudo certinho. E ele não quis. Bom, o que você faz? Não, com ele aí, porque ele é um cristão, membro de uma igreja, aí você não pode deixar as coisas assim. Qual que é o segundo passo? Bom, abra a tua Bíblia comigo, Mateus 18. A gente vai olhar brevemente os passos bíblicos que as Escrituras nos apresentam. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 15. Mateus 18, 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo quanto ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu sou no meio deles. O que Cristo está nos mostrando aqui? Então você considerou os passos e você vai conversar com a pessoa cristã e tal, para buscar resolver o conflito com ela. Aí ela não quis te ouvir. Não, tá com o coração duro, não quis. Qual que é o próximo passo que Jesus apresenta? Verso 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Chama 2 pessoas maduras da igreja, a gente tem presbíteros e liderança na igreja para isso, chama 2 pessoas e vai conversar com ela. E se ela não quiser mesmo assim? Terceiro passo, verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Aí você abre um processo de disciplina com ela, conversa com os pastores, e isso pode ser explicitamente exposto para a igreja. Ou e se ela não quiser, mesmo assim? Bom, aí ela vai ter que sofrer um despojamento da igreja porque ela não está sendo fiel aos princípios bíblicos.
Você consegue perceber? Sim, a Bíblia oferece tudo para a gente resolver nossos conflitos. A gente só não resolve se a gente não quiser. Os passos estão todos aqui, os princípios estão todos aqui. E o Senhor nos concede autoridade para isso. Ele diz, olha, se uma pessoa não quiser resolver um conflito com você, depois de você ter ido falar com ela, depois de você ter levado 2 ou 3 pessoas, depois de você ter apresentado para a igreja, ele diz, em verdade vos digo que tudo quando desligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo quando desligares na terra terá sido desligado no céu. Olha, se vocês expulsarem a pessoa da igreja porque ela não quis seguir os princípios bíblicos, Deus vai aprovar no céu. Porque os passos foram seguidos. E aqui é muito interessante esse verso 20, que às vezes ele é usado aleatoriamente, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome ali, eu estou no meio deles. É muito comum a gente ouvir esse verso em reunião de oração, né? Quarta-feira não tem ninguém, só 2, 3 pessoas, irmãos. A palavra de Deus nos diz, onde tiverem 2 ou 3, estou reunido no meio deles e tal. Irmãos, contexto aqui é disciplina, não tem nada a ver com isso. É verdade que Deus está no meio da gente se tiver 2 ou 3 na igreja? É verdade. Até porque Deus é onipresente. Deus está onde não tem ninguém. Deus não precisa ter 2 ou 3 pessoas para estar presente. Ele está em qualquer lugar. Mas o que o Senhor está nos mostrando é que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas para exercer a disciplina bíblica, o Senhor está ali para aprovar a decisão que foi feita. Então, irmãos, busquemos resolver nossos conflitos. Eu espero que em 2021 você não tenha tido muitos conflitos, mas o fato é que todos nós tivemos alguns, porque nós somos pecadores. Mas pela graça de Deus nós podemos resolvê-los e glorificar o Senhor com isso. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, porque Tu és o Deus da paz, o Deus da reconciliação, que nos mostra, nos apresenta os passos que nós devemos seguir para viver em paz nessa terra, em paz com as pessoas que nos rodeiam. E nós rogamos a Tua graça sobre nossas vidas, que dia após dia nós venhamos experimentar cada vez mais essa Tua graça que Tu nos oferece na cruz, e que nós venhamos dar essa mesma graça às pessoas que nos rodeiam. Amadureça o Teu fruto nas nossas vidas, Senhor, que nós venhamos ser pessoas mais pacientes. Que o Senhor nos ajude a resolver nossos conflitos no ambiente de paz, no ambiente pacífico. Nos ensine, Senhor, a usar a linguagem pacífica. Que a Tua sabedoria esteja sobre as nossas vidas para nós fazê-lo de uma maneira bíblica, de uma maneira que glorifique o Teu nome. Para que o Senhor seja glorificado através de nós, para que as pessoas possam ver dia após dia o Senhor em nossas vidas. Rogamos isso, sabemos que o Teu Espírito Santo nos auxiliará nessa tarefa, e nós confiamos no Senhor para fazê-la, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.